Há uma lenda antiga que atravessa séculos, passando por civilizações e culturas ao redor de todo o mundo. Ela fala sobre uma entidade obscura que habita as sombras mais profundas da noite. Essa criatura possui um poder terrível, ela conhece o seu nome. E nas horas mais escuras, quando o mundo dorme, ela sussurra o seu nome. Milhões de pessoas relatam ter ouvido uma voz chamando-as no meio da noite. A maioria acha que é apenas um sonho ou imaginação trabalhando demais. Mas aqueles que responderam, esses conhecem a terrível verdade que mudou suas vidas para sempre. A história que vou contar agora pode mudar a forma como você encara a escuridão. Tudo começa em uma pequena cidade do interior, onde os moradores conhecem bem esse segredo. Uma noite, uma jovem chamada Marina acordou com uma voz chamando o seu nome. A voz vinha de dentro do guarda-roupa, sussurrando repetidamente. Marina, Marina, Marina. Venha comigo, sussurrava a voz. Ela deveria ter feito o que seus avós sempre ensinaram, nunca responder. Na cultura popular de dezenas de países, existe uma regra não escrita. Se você ouvir seu nome sendo chamado no escuro, especialmente à noite, não responda. Mas o que acontece se você responder? A resposta é aterrorizante. Marina, tomada pelo terror, abriu a boca para perguntar quem estava lá. A resposta veio instantaneamente, como se a entidade estivesse apenas esperando por isso. O guarda-roupa se abriu lentamente, revelando uma silhueta que não tinha forma humana. Marina nunca mais foi vista naquela casa. No dia seguinte, seus pais encontraram apenas um quarto vazio. A janela estava aberta, mas não havia sinais de luta ou arrombamento. O que aconteceu com Marina? Ninguém nunca soube ao certo. Mas os moradores da cidade sabiam, ela havia cometido um erro fatal. Responder ao chamado das sombras tem consequências que vão além da compreensão humana. Há registros dessa lenda em culturas antigas de todos os continentes. No Japão, essas entidades são conhecidas como Onibi, pequenas bolas de fogo malignas. Na Europa, são os demônios que usam nomes para atrair suas vítimas. Na África, são os espíritos ancestrais que alertam aqueles que violam tabus. Em todas essas culturas, a regra é a mesma: nunca responda quando for chamado no escuro. Mas por que isso acontece? Qual é a razão por trás desse medo ancestral? A explicação mais aceita é que existe um vínculo profundo entre o nome e a alma. Quando você diz seu nome, está literalmente entregando sua existência para entidades que habitam a escuridão. Essas entidades existem em um plano que não podemos compreender plenamente. Elas estão sempre nos observando, esperando por uma oportunidade. E quando você responde ao seu nome, está abrindo uma porta que deveria permanecer fechada. Há histórias documentadas de pessoas que ouviram seus nomes sendo chamados. Em 1954, uma família em Ohio relatou ouvir uma voz chamar o nome de seu filho. O menino de 7 anos respondeu e desapareceu sem deixar rastros. A polícia procurou por semanas sem encontrar qualquer pista. O caso permanece sem solução até hoje. Em 1987, na Inglaterra, uma mulher acordou ouvindo seu nome sussurrado. Ela seguiu a regra que havia aprendido com sua avó e não respondeu. Na manhã seguinte, encontrou marcas de arranhões do lado de fora de sua janela. As marcas formavam o que parecia ser uma mensagem inacabada. Ela mudou de casa naquela mesma semana e nunca mais ouviu o chamado. Essa não foi a única a ter sorte ao seguir o conselho de seus ancestrais. Muitos sobreviventes relatam que aprenderam a regra com familiares mais velhos. Essas tradições orais passaram de geração em geração por milhares de anos. Elas sobreviveram porque funcionam. Quem segue a regra permanece vivo para contá-la. Mas o que acontece com aqueles que não conhecem ou não acreditam na regra? As histórias são sempre as mesmas, eles desaparecem ou enlouquecem. Em alguns casos, as pessoas aparecem dias depois, sem memória do que aconteceu. Em outros, são encontradas em estados vegetativos, sem possibilidade de recuperação. Há também os que retornam completamente alterados, como se outra pessoa habitasse seu corpo. Essas ocorrências são documentadas em relatórios médicos e policiais por todo o mundo. A ciência tradicional ignora esses casos, rotulando-os como histeria coletiva ou delírio. Mas aqueles que viveram isso sabem que há algo muito real e muito perigoso lá fora. Então, da próxima vez que você acordar no meio da noite e ouvir seu nome sendo chamado, lembre-se,
A coisa mais importante que você pode fazer é permanecer em silêncio. Não importa quão familiar a voz pareça. Não importa se parece com alguém que você ama. Não importa se a voz insiste que é urgente e que você precisa responder. Essas entidades são mestras da manipulação. Elas sabem como nos enganar. Elas usam vozes de familiares mortos, de amigos queridos, de pessoas amadas. Elas parecem genuínas, mas são armadilhas perfeitamente construídas. A única forma de se proteger é com conhecimento e disciplina. Ensine essa regra aos seus filhos. Ela pode salvar suas vidas. Ensine aos seus amigos. A informação precisa se espalhar. Quanto mais pessoas souberem, mais difícil será para essas entidades nos encontrar. E se você algum dia se encontrar em uma situação onde seu nome é chamado no escuro, lembre-se deste momento. Lembre-se do que aprendeu aqui hoje. Feche os olhos, cubra os ouvidos. Não emita nenhum som. Aguarde até que o sol nasça e a luz retorne ao mundo. Porque quando o dia amanhecer, essas criaturas retornam para suas covas escuras. Elas só podem atuar quando a escuridão é absoluta e total. E enquanto você estiver vivo, elas vão continuar esperando por uma oportunidade. Então, respeite a escuridão, respeite o silêncio. E nunca, nunca responda. Esse é o segredo que manteve a humanidade a salvo por milhares de anos. Agora você também sabe. E agora você também pode se proteger. Compartilhe esse conhecimento, salve vidas. E durma em paz, sabendo que está preparado. Porque o escuro sempre estará lá, esperando. Mas você não precisa ter medo. Basta lembrar, se ouvir seu nome sendo chamado, simplesmente não responda.